E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. Na aula de hoje nós vamos falar de campo elétrico uniforme. Vamos dar sequência à aula de campo elétrico que já apareceu aqui no YouTube. Se você ainda não assistiu o vídeo, tá aqui, ó. Assista o vídeo para que você possa entender melhor essa aula que é uma sequência daquela. Hoje vamos falar de campo elétrico gerado por placas, o chamado campo elétrico uniforme. De fato, esse é um assunto que não aparece muito no Enem, mas nos outros vestibulares acaba sendo uma questão recorrente. Já deixa o seu like aí. Afinal de contas, o seu like é muito importante para que esse projeto ganhe força. Divulgue com os amigos, comenta com o pessoal de sua sala. Assisti um vídeo lá no YouTube muito bom, me ajudou bastante para a prova. Assim você ajuda a divulgar esse projeto. Bora para nossa aula então! Chamo Físico! Bom, hoje então daremos sequência àquela aula de campo elétrico. Hoje vamos falar do campo elétrico uniforme. Falar que o campo elétrico é uniforme significa dizer então que o seu valor deve permanecer sempre o mesmo. Afinal de contas, sabemos, uniforme significa isso. Significa que ele tem um valor constante. Lembre-se, por exemplo, do movimento retilíneo uniforme. Não era aquele movimento em que a velocidade era constante? No movimento uniformemente variado, não era aquele em que a aceleração era constante? Porque a aceleração é uniforme, né? Então, uniformemente variado, ok? Não é? Então hoje eu busco aquela situação em que o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos. Como é que eu posso ter isso? Bom, o campo elétrico ele é uniforme nas situações em que envolvem placas eletrizadas. Observe, imagine que eu tenho aqui uma placa eletrizada positivamente. Lembrando, falar que ela está positiva significa dizer que está faltando elétrons nela e que, portanto, está sobrando carga positiva. Sabemos que em torno dessa placa é gerada uma região de influência. Como que eu faço para representar o campo elétrico? Você que assistiu a aula de campo elétrico sabe. Basta você imaginar em cada ponto uma carga de prova positiva. Imagine uma carguinha de prova positiva aqui assim, ó. Essa carguinha positiva, sabemos, seria repelida, né? Seria repelida para lá. A força elétrica aponta para lá. Por definição, então, nós sabemos, o campo elétrico está para lá, porque o campo elétrico aponta sempre para onde aponta a força elétrica numa carga de prova positiva. Se eu colocasse essa carguinha de prova positiva do lado de cá, da mesma forma, sabemos, ela seria repelida. A força estaria para a esquerda. Assim, por definição, nessa região, o campo elétrico está para a esquerda. Inclusive, vale lembrar, como a nossa placa geradora é positiva, o campo elétrico criado em torno dela é um campo divergente, sai dela, não é mesmo? Então, o campo elétrico deve sair dela. Se fôssemos representar as linhas de força, como é que seria? Pois bem, como o campo elétrico é divergente, se fôssemos representar as linhas de força então devem sair dessa placa. Seria algo parecido com isso, ó. Não é mesmo? As linhas de força, então, são divergentes, estão saindo da placa. Aí eu preciso lembrar de um detalhe com vocês lá do vídeo de campo elétrico. A intensidade do campo elétrico está associada à densidade das linhas de força. A quantidade de linhas ao espaçamento entre elas. Quando você olha para essa situação que eu acabei de representar, veja bem, é verdade que quanto mais distante eu fico da placa, olha só, as linhas vão ficando mais espaçadas, trazendo a ideia de que o campo elétrico é mais fraco. E é verdade. Afinal de contas, se eu estou mais distante da placa, essa influência elétrica deve ser mais fraca. Porém, o que me interessa na aula de hoje não é qualquer região, é essa região aqui, ó. Observe essa região que eu estou pontilhando aqui. Que região é essa? Essa é uma região que está próxima à placa, então ela não está muito distante, e mais centralizada à placa. Nessa região, podemos considerar as linhas de força praticamente paralelas, o que nos dá então aquela ideia de que o campo elétrico aqui teria o mesmo valor. Então, sempre que a gente trabalhar placas paralelas, nós vamos nos limitar a essa região, a uma região próxima da placa na região centralizada. Podemos, então, considerar que nessa região o campo elétrico tem sempre o mesmo valor. Mas atenção, hein? Essa é uma região limitada. É apenas nela que o campo elétrico seria uniforme. Mas é justamente essa região que as questões fazem referência. Ao longo da aula de hoje, então, eu vou pensar sempre que eu estou trabalhando nessa região, em que o campo elétrico tem sempre o mesmo valor. Se eu pego esse ponto A aqui, ó, nesse ponto
ponto A, o campo elétrico teria o mesmo valor dessa região aqui no ponto B, assim como no ponto C, porque como as linhas de força são paralelas, a intensidade do campo elétrico é sempre a mesma. Agora sim, vamos refazer o desenho. Novamente, então, temos aqui a nossa placa positiva. Em torno dela, naquela região, o campo elétrico é sempre o mesmo. Suponha então que eu esteja te falando que no ponto A, o campo elétrico tem o valor de 100 newtons por coulomb, assim como o campo elétrico no ponto B ou no ponto C. Claro, se eu pegar esses pontos aqui assim, ó, o campo elétrico não vai ter o mesmo valor, mas naquela proximidade da placa, as linhas são praticamente paralelas. O campo elétrico tem sempre o mesmo valor. A conclusão que a gente tira então é a seguinte: se eu colocar no ponto A uma carguinha de prova positiva, suponha, cujo valor da carguinha é de 1 coulomb, a força elétrica que ela ficaria submetida, lembrando, é dada como sendo força que entra. A força elétrica seria a carguinha vezes o campo elétrico. 1 vezes 100, 100 newtons. Então, se eu coloco uma carguinha ali, ela sofre uma força de 100 newtons. Se eu colocasse ela tanto no ponto B quanto no ponto C, como o valor da carguinha não mudou e o campo elétrico é uniforme, posso garantir, a força seria a mesma de 100 newtons. Então essa é uma característica do campo elétrico uniforme. Independente de onde você colocar a sua carguinha de prova, a força que ela sofre é sempre a mesma. Mas vale lembrar, hein? Se a carguinha de prova, ao invés de 1 coulomb, tivesse 2 coulombs, a força mudaria, né? Agora seria 2 vezes 100, 200 newtons, em todos os pontos. A força elétrica depende do valor da carga de prova, mas o campo elétrico esse não. O campo elétrico independe da carga de prova, dependendo apenas da placa geradora. Então ele é 100 newtons por coulomb, independente da carguinha que esteja ali, ok? Agora vamos fazer a análise de como seria o campo elétrico gerado entre duas placas eletrizadas. E aí? Saberia me dizer? Coloquei aqui então duas placas de cargas iguais, porém uma positiva e outra negativa, mais Q e menos Q. Bom, veja bem, sabemos que essa placa vermelha aqui, positiva, geraria nessa região um campo elétrico para lá, vou falar que vale E. Um campo elétrico para cá, que vale E também. Inclusive nessa região, um campo elétrico para lá, que vale E também, mas Tales não faz sentido. Por que o campo elétrico tem o mesmo valor? Porque lembrando, estamos considerando que estamos naquela região suficientemente próxima da placa, não é mesmo? Então por mais que eu esteja mais distante, ainda dentro daquela região o campo elétrico é o mesmo. O que eu não posso é exagerar demais nessa distância. E quanto à placa azul? Quanto à placa azul, nós sabemos, o campo elétrico é convergente, né? Quando a carga é negativa. Então ela aponta para a placa azul. Nessa região ele aponta para cá, nessa região ele aponta para cá, nessa região ele aponta para cá, sempre apontando para a placa azul. Como as cargas são iguais, o valor do campo elétrico é o mesmo. Se por um acaso uma placa tivesse o dobro de carga, aí ela teria 2 vezes o campo elétrico, ou seja, um campo elétrico 2 vezes mais intenso. Mas o legal agora é que você observe o campo elétrico resultante. Observe o campo elétrico resultante. Nessa região aqui, ó, um campo elétrico anulou com o outro, né? Então o resultante é 0. Nessa região, a mesma coisa, um campo elétrico anula com o outro. O resultante é 0. Quando eu coloco então duas placas bem próximas uma da outra, no exterior a elas, o campo elétrico praticamente não existe. Ele é 0, porque um campo elétrico anula o outro, claro, se as cargas forem iguais. Mas entre as placas, não. Entre as placas, nós temos um campo elétrico resultante, apontando para a direita, porque seria a soma dos dois campos elétricos. Se a questão pedir então para você representar as linhas de força entre essas placas, como é que seria? Nessa região não existe linha de força, nessa região não existe linha de força, e nessa região existe uma linha de força apontando para a direita. Linha de força paralela, afinal de contas, o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos, então o espaçamento tem que ser o mesmo. Então essa seria a representação das linhas de força entre duas placas. Apenas na região entre placas que existe campo elétrico, e ele seria uniforme, sempre o mesmo valor. Apesar de campo elétrico não ser um assunto recorrente no Enem, aparece em outros vestibulares. Eu aproveito aqui agora para treinar com vocês 2 exercícios bem interessantes. O primeiro exercício está associado a um experimento chamado experimento de Millikan, um experimento que levou Millikan a concluir o valor da carga elétrica, a chamada carga elementar, aquele valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a carga do elétron, que é a mesma carga do próton, inclusive. O experimento consistia no seguinte: Millikan pegou 2 placas eletrizadas, uma positivamente e uma negativamente, e entre as placas ele borrifava óleo, gotículas de óleo que estavam eletrizadas. Ele percebeu que, dependendo da intensidade do campo elétrico, ele conseguia fazer essa gotinha de óleo levitar e ficar paradinha numa região. Assim,
ele conseguiu chegar à conclusão de qual era o valor da carga do elétron. Basicamente, o experimento foi feito assim. Imagine então duas placas eletrizadas, uma positivamente e uma negativamente. Você já sabe, o campo elétrico existe apenas entre elas, apontando do mais para o menos. Então o campo elétrico está aqui. Millikan conseguia, dependendo do valor do campo elétrico, deixar essa gotícula em repouso. Mas vem cá, como é que essa gotícula pode ficar em repouso? Vamos pensar. Com certeza nela existe aqui a chamada força-peso, né? Força-peso vertical apontando para o centro da Terra. Para ficar em repouso, sabemos que a força resultante deve ser zero. Então alguém deve anular essa força-peso. No caso, a única força capaz de anulá-la seria a força elétrica. E vamos lá, se a força elétrica é contrária ao campo elétrico, sabemos. Essa carguinha, então, é uma carguinha negativa menos Q. Uma outra forma de você pensar é porque, obviamente, se a força elétrica está para cima, é porque essa carga negativa está sendo atraída por essa placa e repelida por essa. E sabemos, para que ele fique parado, a força resultante deve ser zero. Primeira lei de Newton. Para uma força anular a outra, significa então que a força elétrica tem que ser igual à força-peso. Força elétrica, sabemos, é calculada como sendo QE. Inclusive, o campo elétrico é um campo elétrico uniforme e a força-peso é igual a mg. Conclui-se, então, que a carguinha é mg sobre E. Pronto. Essa é uma expressão importante, então, que me ajuda a determinar a carga total dessa gotícula de óleo. Millikan percebeu que em todos os experimentos, essa carga da gota de óleo, que é a junção da carga de vários elétronzinhos, já que ela estava eletrizada, dava sempre um múltiplo inteiro de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o que levou Millikan a pensar então que essa seria a menor carga, que é a carga do elétron, a chamada carga elementar. Essa mesma situação seria idêntica se a questão falasse que a gotícula, por exemplo, está em movimento retilíneo uniforme. É importantíssimo que você saiba isso. Se a gotícula estivesse descendo, subindo ou indo para o lado em MRU, velocidade constante, a resultante também deveria ser zero e a força elétrica continuaria anulando a força-peso. O resultado, matematicamente, é o mesmo. Algumas questões tentam te confundir colocando em movimento, mas saiba, se for MRU, tanto faz. Se for MRU, a velocidade constante, a resultante continua sendo zero. E dá uma olhada nesse próximo exercício. Imagine que entre as duas placas, novamente, campo elétrico uniforme, eu jogue um próton. Um próton é lançado com uma velocidade v, representada em verde. Nesse problema, vamos desconsiderar a gravidade, ou seja, desprezando a gravidade. Não há gravidade. A única força que existiria seria a força elétrica. Como o campo elétrico vai do mais para o menos e a carga é positiva, a força elétrica sabemos. Ela está a favor do campo elétrico. Então a força elétrica está ali, ó. Força elétrica para baixo. No caso, como não há força-peso, ela é a força resultante. Pela segunda lei de Newton, sabemos, força resultante é massa vezes aceleração. Mas no caso, ela é a força elétrica. Força resultante é igual a ma, então, e a força elétrica é igual a QE, força que entra. A aceleração, portanto, dela seria QE sobre m. Ótimo. Essa é a aceleração que ela teria se não tivesse gravidade. É a aceleração com que ela iria se deslocar para baixo. Descrevendo, portanto, essa trajetória aqui assim, ó. E buf, colidindo com a placa, não é mesmo? Agora, nesse mesmo problema, imagine que eu lance aqui agora um nêutron. Um nêutron, que é uma partícula que não tem carga elétrica. Lembrando, se não tiver gravidade, não tem força-peso. E como ele é um nêutron, por mais que esteja numa região de campo elétrico, a carga dele é zero. Logo, a aceleração dele é zero. A trajetória desse nêutron seria uma trajetória retilínea, num movimento famoso conhecido como MRU. Então o nêutron passaria direto. E por último, se lançássemos nessa região um elétron. O elétron, lembrando, por ser negativo, sofreria a força elétrica contrária ao campo, né? Então uma força elétrica para cima, claro, atraído por essa placa e repelido por essa. Então ele teria a sua trajetória desviada para cima. Porém, agora vem um detalhe importante. A carga do elétron, tudo bem, é a mesma do próton. O campo elétrico é o mesmo, porque estão na mesma região. Porém, a massa do elétron é muito menor do que a do próton, aproximadamente 1.800 vezes menor. Se a massa dele é muito menor, a aceleração que ele vai adquirir por conta dessa força é muito maior. Então esse encontro dele à placa vai acontecer de uma forma muito mais rápida, porque ele acelera muito mais, ele é mais leve, de tal forma então que a trajetória dele é desviada para cima, porém uma trajetória parabólica mais curtinha. Isso é questão de prova. Perguntar a trajetória de um próton, de um elétron e de um nêutron numa região de campo elétrico uniforme em que não há gravidade. O resultado, inclusive, aproveitando, seria o mesmo se, ao invés de próton, nêutron e elétron, tivéssemos uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, mas que por ser positiva também iria se deslocar para baixo. Ao invés do nêutron, radiação gama, que é radiação, não é partícula,
não sofre essa influência elétrica, então passaria direto. E ao invés do elétron, a partícula beta, que é um elétron na verdade, né? Então a partícula beta, por ser um elétron, também seria desviada para cima. Massa muito pequenininha, muito menor do que a partícula alfa, o resultado seria semelhante a esse que nós tivemos. Então pronto, aprendemos assim a resolver dois exercícios clássicos de campo elétrico uniforme. Apesar de não ser a vibe do Enem, o experimento de Millikan, por ter esse contexto histórico, pode ser questão do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, e se você não gostou, deixa o like também. Afinal de contas, o seu like é muito importante para que esse projeto ganhe forças aqui no YouTube. E não deixa de indicar esse vídeo para os seus amigos. Manda lá no grupo da sua sala, fala que finalmente você aprendeu um pouquinho sobre campo elétrico uniforme. Vale lembrar que eu direto estou fazendo lives aqui no canal. Seja inscrito, assim você receberá notificações todas as vezes que uma nova live for aberta aqui. No mais é isso, foi um prazer e até a próxima aula. Mário do céu. Eu podia comer alguma coisa, hein? Nossa senhora. Esse negócio de ficar falando de campo elétrico uniforme aqui, elétronzinho, próton, me deu uma fome. Você sabe como é que um próton atende o telefone? Próton